Bom dia, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu quero iniciar aqui com vocês um novo quadro, por assim dizer, que espero eu que meio que seja a identidade do canal. O que acontece? Desde que eu comecei no YouTube lá, quase 10 anos atrás, eu aprendi muita coisa e percebi muita coisa. Dentre as várias coisas, e aqui fica uma coisa um tanto quanto abstrata, cheia de coisas e mais coisas, eu percebi que eu não consigo me motivar, me incentivar a criar vídeos se não encontrar de fato um ponto-chave, uma coisa, voltamos com as coisas, que faça com que eu sinta que de alguma forma eu estou fornecendo, estou disponibilizando um conteúdo que de fato tenha certa utilidade para as pessoas. O entretenimento puro, por entretenimento, eu sei que não é bem o meu forte. Eu realmente não sei se eu tenho capacidade de trazer para vocês um vídeo que simplesmente seja algo que vai animar o dia de vocês. Não sei se é uma das minhas capacidades. Mas eu sei que eu consigo comunicar e eu sei que eu consigo explicar de uma maneira muito clara. E dentre os muitos vídeos que eu já fiz, os que mais se destacam de fato são os tutoriais. Então, muito por conta desse modus operandi que eu vim conhecendo e me adaptando dentro do YouTube, eu imagino que realmente trazer conhecimento de alguma forma seja a melhor forma, que é o melhor método para me agradar. E de fato, como o canal e os outros canais que eu tenho não são uma profissão, não são algo que eu sequer imagino tomar como uma profissão em algum momento, me agradar é uma coisa muito importante, porque sem isso eu não conseguiria criar os vídeos. Então, muito por conta disso, eu pensei bastante sobre esse canal aqui, que o foco são os quadrinhos, tentando encontrar um ponto em que eu conseguisse realmente trazer conhecimento, trazer uma oferta de algo que eu possa agregar na vida de vocês. Então, dentre as tantas coisas, dentre tantas possibilidades, eu sim pretendo continuar com aí provavelmente um unboxing ou outro, e isso acabou se tornando algo bem raro no canal, visto que eu quase não tenho comprado HQs. Quando compro é uma ou outra muito esporádica, e também com as resenhas, umas ou outras, né? Mas o meu foco, a minha ideia, que talvez seja algo que se torne o principal do canal, e como eu falei há pouco tempo atrás, talvez seja o que identifique o canal, é focar em uma espécie de organização de cronologia. A iniciar pela Marvel, mas sem me prender a uma ou outra. Como é que vai funcionar isso? Qual é o conceito que eu pretendo trazer para isso? Obviamente vocês já sabem, inclusive, qual personagem dará início a essa jornada, sendo ele o Justiceiro. A minha ideia é pegar as HQs destes personagens, em específico o Justiceiro nesse caso, e ler desde o primeiro volume, desde sua primeira aparição, e trazer uma espécie de resenha que carregue não somente a resenha, como um resumo da história, alguns tópicos que irei comentar, e, é claro, curiosidades envolvendo aquela obra. Não necessariamente curiosidades da parte externa dela, como, por exemplo, a situação do planeta naquele momento, ou, sei lá, o que levou a ser feito daquela forma, porque a minha pesquisa não vai ser tão abrangente. Mas sim curiosidades sobre o personagem dentro da obra que ele está sendo apresentado. Com isso, eu irei ler do início ao até onde der de um personagem, começando pelo Justiceiro, e vou trazer aqui o que eu não tenho como não chamar de outra forma senão uma resenha HQ por HQ. Isso vai se basear no volume americano, então eu não estarei lendo, por exemplo, um encadernado e trazendo um vídeo sobre o encadernado, não. Eu vou trazer lá, por exemplo, Amazing Spider-Man número 129, eu acho que é isso. Devo estar enganado. Mas eu vou trazer lá a primeira aparição do Justiceiro, vou comentar sobre ela, vou falar algumas coisas que a gente, com base até naquilo que eu já conheço do personagem, sobre aquela edição. Depois passamos para a edição seguinte e assim a gente vai conhecendo um pouquinho do personagem. Tá, mas de onde que eu vou tirar isso?
Obviamente eu estou fazendo algumas pesquisas já sobre o Justiceiro, inclusive já devo ter lido mais ou menos as 5 ou 6 primeiras edições que foram publicadas em que ele aparece, e as minhas principais fontes serão o Guia dos Quadrinhos, que é um site essencial. Eu ainda pretendo dar mais uma pesquisada em versões guias dos quadrinhos americanos. Eu vi que tem algumas e talvez elas possam ser interessantes para me ajudar na pesquisa. E também no aplicativo, que é onde eu estou lendo essas HQs, Marvel Unlimited. Destacando que eu não pretendo ler todas lá, assim como não pretendo me tornar exclusivo de leitura online, né, de leitura em e-book. Também vou ler aí algumas versões físicas, aquelas que estiverem à minha disposição. Mas então tá, esse primeiro vídeo aqui, o que ele pretende? A minha intenção é trazer aqui um pequeno resuminho sobre o Justiceiro, para vocês entenderem não somente quem é o personagem, mas também o quanto eu sei dele. Então, quem é o Justiceiro? Frank Castle já passou aí por diversas readaptações da sua origem, mas o que nós temos é basicamente um soldado. Ele já passou a ser policial em alguns momentos, ele já foi agente do FBI, já foi várias coisas. E isso eu sei com base nos filmes, nas HQs eu não tenho muita certeza, tá? Mas nos filmes tivemos ali adaptações, então, como o agente do FBI e policial, além de um ex-militar. Ele é basicamente um soldado, independente de qual tenha sido sua origem ou a guerra que ele lutou, ele é um soldado. Em dado momento, após sair da guerra, após quase se aposentar, Frank Castle se depara com uma ocorrência com sua família, onde todos são assassinados, seus 2 filhos e sua esposa. A partir disso, temos o início do que seria o Justiceiro. Para alguns o início aqui, para alguns sempre existiu, mas a questão é que o estopim de origem que foi a proposta inicial do personagem foi esse. Então ele começa a sua cruzada em busca de vingança. E obviamente, sendo ele quem é e sabendo que nós conhecendo ele, ele consegue sua vingança, mas ele não para por aí. Então o Justiceiro nada mais é do que um anti-herói. E o que é um anti-herói? É um personagem que faz coisas certas pelos caminhos errados. Ele é um personagem que ele não vai simplesmente prender o bandido com uma teia de aranha num poste de luz. Não. Ele gosta da ideia de que a cada bandido que ele simplesmente extermina, ele está diminuindo os números, mas os bandidos se procriam muito rápido, né? Então Frank Castle nada mais é do que um herói que, ao invés de simplesmente dar uma nova chance para todo mundo, ele mata todos os seus inimigos, todos os bandidos. Ele é um herói mais urbano, então ele não vai enfrentar coisas cósmicas. O Justiceiro não vai enfrentar o Thanos no soco, não. Ele vai enfrentar bandidinho. Então, muito por conta disso, ele tem uma gama gigantesca de vilões que não necessariamente são super vilões, ou não necessariamente vão ficar famosos ou vão ser mencionados em algum momento. Até porque a premissa, o modus operandi do Justiceiro faz com que sempre que ele derrote um vilão, esse vilão não possa mais aparecer. E o que eu conheço do Justiceiro? O meu primeiro contato mais direto com o Justiceiro, além, é claro, de uma imagem ou outra em um determinado local ou em outro, foi no desenho do espetacular Homem-Aranha. Mas eu confesso para vocês que eu devo ter assistido e simplesmente ignorado. Não lembro nada. A única coisa que eu lembro é do furgão com armas dele. Depois disso eu tive contato com o jogo lá do PS2, um jogo muito, muito legal, que leva o Justiceiro ali à 10ª potência nos consoles. E por fim eu tive contato com o filme que deu origem ao jogo. E os outros 2 filmes eu não lembro se eu cheguei a assistir. Eu sei que eu assisti esse filme, que eu acho que é de 2004. E os outros acho que eu nem cheguei a ver. E por fim eu tive contato com ele na série do Justiceiro, agora da Netflix. E recentemente eu passei a ler o Justiceiro, coisa que até o momento em que eu assisti a série eu não tinha lido nada dele. Comecei lendo a fase do Greg Rucka, que deixa eu ver se eu anotei o ano. Ela é de 2011, li toda a fase de 2011, teve vídeo aqui no canal. Foi nos shorts e tal, mas teve vídeo. Essa fase do Greg Rucka, inclusive, está sendo republicada agora pela Panini. Também li ele em Marvel Knights, falei um pouquinho aqui no canal, nem tanto. Atualmente eu tô lendo ele em Marvel Max. Mas por que o Justiceiro?
Uma que é um personagem que eu já li consideravelmente bastante coisa. Já devo ter lido, sei lá, umas 80 edições das edições americanas para mais. E outra que ele é um personagem um pouco mais simples de entender a cronologia, porque ele tem realmente menos HQs. Porém, ele tem um grande ponto aqui a ser destacado que talvez também ajude a fazer com que esses vídeos aqui se tornem um pouquinho mais interessantes. Muita coisa da história do Justiceiro está sendo apagada. Tem muita coisa que simplesmente está sendo ignorada. Por exemplo, se formos no Marvel Unlimited em busca de Marvel Max, de Justiceiro Max, a gente não encontra, não tá lá. Por quê? Porque o Justiceiro Max foi escrito numa época em que a Disney ainda não possuía os direitos, né, da Marvel, e posteriormente a Disney comprou a Marvel e aí existiu o Marvel Unlimited e tudo isso, fazendo com que a Disney optasse por não levar esse selo para dentro desse serviço de leitura de quadrinhos, justamente por se tratar de um selo adulto, onde tem ali muitas coisas de fato pesadas. Então, essa parte da Marvel, eu acredito que em dado momento vai simplesmente deixar de existir, entre muitas aspas. Porque vai chegar um ponto que a Disney vai fazer aquilo que fez, por exemplo, com o Tio Patinhas, de fingir que algumas coisas não existiram, fazendo com que essas HQs não sejam mais publicadas. Então, o conselho que eu posso dar aqui para quem quer começar com Marvel Max com Marvel Max não, com o Justiceiro como um todo, né? Tenta já garantir essas edições que a gente ainda tem disponíveis aí de Marvel Max e Marvel Knights. Marvel Knights é um pouco mais leve, mas eu acho que vai dar um momento que a Disney também vai cortar. Além disso, eu fiz uma pequena pesquisa ali e analisei algumas séries do Justiceiro, como por exemplo a de 1986, se eu não me engano, e já tem vários volumes ali que simplesmente deixaram de existir. Um deles, por exemplo, e aqui eu deixo talvez alerta de gatilho, eu não consigo definir o que pode ser um gatilho ou não, então vamos fingir que qualquer coisa que seja minimamente pesada possa ser um. É como a gente vai tratar essa série aqui. Tem uma edição que, se eu não me engano, é a número 49. Não, mentira, acho que é a 24. Tá, não importa o número. Tem uma edição e, pelo que eu percebi, olhando na edição, não tem no Marvel Unlimited, tive que buscar de outras formas, existe um suicídio ali. E eu acho que por conta disso acabou sendo cortado da Marvel Unlimited. Então esse é o tipo de coisa que, claro, não é um suicídio escrachado, né? Tem outras HQs que possuem também suicídios e são um pouco mais escrachados, como, por exemplo, se eu não me engano, na Poder Supremo, que é da Marvel Max. Ali é escrachado mesmo, ali eu concordo. Não que seja ruim, não que aquilo ali não esteja dentro do contexto. Eu acho que a violência, quando ela existe para ser parte do roteiro, de alguma forma fazer com que o roteiro ande para frente, ela é ok, beleza. A questão só é que realmente tem públicos que aquilo ali vai ser pesado. Então, para esse público, não é ideal que essa HQ esteja disponível de forma na mesma prateleira que as outras. Basicamente é isso. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de produto, porém a gente não pode simplesmente fingir que eles não existiram. Então, por conta disso, eu pretendo trazer também essas HQs e vou tentar analisar, né? Porque, obviamente, a Marvel não tirou acho que é a número 24. Não sei se é isso, mas acho que é. Eles não devem ter tirado simplesmente ela ali da Marvel Unlimited e publicado. Estamos tirando por isso e isso. Não, a minha intenção, então, vai ser trazer essas HQs também, quando for esse caso, eu vou falar para vocês, e aí a gente tenta entender por que foi retirada, qual é o ponto-chave ali. Então é isso, pretendo trazer aqui em breve já o primeiro vídeo, espero que vocês gostem da ideia, e espero que vocês acrescentem também a essa ideia. Comentem aí de que forma vocês acham que esse vídeo pode ser feito, como é que eu posso trazer essas informações, quais são as curiosidades que vocês acham interessantes, e por aí vai. Então, muito obrigado a todos que assistiram, espero que vocês acompanhem, espero que vocês gostem da ideia, nos vemos no próximo vídeo e fui!